Olá pessoal, tudo bem? Nesses últimos anos, depois que a gente conseguiu relaxar um pouquinho, né, em relação à pandemia, e as crianças voltaram a ter o convívio com outras crianças, sem máscara, né, sem todas as recomendações que a gente estava fazendo antes, saíram de casa, a gente percebeu mesmo que a maioria das crianças começou a apresentar várias doenças em seguida. Isso é um fenômeno esperado que aconteça, né? O que foi estranho pra gente, que a gente não estava, né, esperando mesmo, é que geralmente essas doenças que a criança pega, virais, vêm logo lá no comecinho da vida, então mais ou menos entre 9 meses, 1 ano e meio, 2, é o período em que as crianças mais ficam doentes, né? Mas por que isso acontece? Porque elas estão sendo expostas aos vírus, né? Aos bichinhos aí que causam as doenças, e elas já não têm mais tanta proteção do leite materno, né? Porque é uma idade em que eles colocam a mão em tudo, botam na boca, saem explorando o ambiente, e já não estão mais tão no leite materno, que produz uma imunidade bem importante também, tá? E aí, o que a gente viu depois da pandemia, né? As crianças que lá quando tinham 9 meses, 1 ano e meio, e era esperado que elas ficassem doentes, não ficaram, né? Então elas não tiveram contato com esses bichinhos todos. E aí quando a gente relaxa e deixa essas crianças conviverem com outras crianças, né, e explorarem o mundo de novo, o que é uma ótima coisa, né? Elas vão para a escola, elas saem de casa, elas começam a ter contato com todos esses bichinhos que elas teriam tido contato antes e que agora elas estão entrando, tá? E aí por isso a gente tem visto já desde o ano passado, até um pouquinho antes, que muitas crianças, mesmo maiores, então 3, 4, 5 aninhos de idade, têm apresentado bastante doença, né? Como é que a gente se preocupa com essas doenças, né? Então, geralmente são quadros leves, quadros que a gente pensa numa causa viral, né? Então, um nariz escorrendo, uma tosse, uma febre que a gente consegue controlar com antitérmico, ou uma diarreia, né? Que a gente vai pensar lá na virose, um pouquinho de vômito, mas que a gente consegue controlar em casa, tá? Quando esses quadros são leves, desse jeitinho que eu tô falando, né? A criança tá ativa, tá brincando, dá uma caidinha durante a febre, mas logo depois volta a ser a criança que a gente conhece, a gente pode ficar tranquilo, tá? Tem algumas pesquisas já mais antigas que fizeram estudos, e eu acredito que talvez hoje possa até ser atualizado, mas que as crianças podem ficar doentes até 10 vezes no ano, tá? Isso quer dizer que praticamente isso é uma média, tá? Então vai ter criança que vai ficar mais doente, vai ter criança que vai ficar menos doente. Isso quer dizer que praticamente todo mês realmente a gente espera que as crianças fiquem doentes, tá? Isso faz parte do desenvolvimento da imunidade das crianças. Elas precisam entrar em contato com os bichinhos, né? Com os vírus, bactérias, para desenvolver mesmo a imunidade contra. E aí sim, depois de alguns meses em contato, alguns meses doentes, elas começam a não ficar mais doentes, como a gente quando é adulto, tá? Então, primeiro calma, assim, eu sei que é desesperador, por aqui a gente passou por isso, né? Na época o Arthur estava dentro dessa faixa dos 9 meses, ele ficou doente dos 9 meses até 1 ano e meio, realmente todo mês doente, todo mês narizinho escorrendo, tosse, eu tenho várias fotos até com o olhinho dele todo, né, fechadinho, porque realmente isso aconteceu, tá? Mesmo sendo pediatra, mesmo fazendo tudo que a gente sabe para melhorar a imunidade, ainda assim, ele também ficou doente, tá? Então, quando são doenças leves, que não precisam de antibiótico todo mês, né? Que a gente não precisa ficar levando no pronto-socorro, que a criança não precisa ficar internada por algum motivo, não tem desidratação, não tem nada mais grave, vamos pensar assim, uma pneumonia, uma meningite, uma otite que não melhora, a gente pode ficar tranquilo, tá? E quando é que a gente procura, então, o pediatra, se a minha criança tá com o nariz escorrendo e que não melhora, que não para de escorrer, tá? O esperado é que durante a gripe, o resfriado, a criança tenha uma evolução em que nos primeiros dias ela começa com aquele narizinho escorrendo mais clarinho, depois ela pode ter um pouquinho de tosse, um pouquinho de febre, mais ou menos no terceiro, quarto dia isso pode piorar, então o nariz, né, a secreção fica um pouquinho mais espessa, amarelada, esverdeada, e a tosse parece que vem aqui do pulmãozinho, porque a criança, ainda mais se a gente não consegue lavar muito bem o nariz, aquela secreção fica pingando lá atrás, e aí a criança vem com aquela tosse que parece que tá produtiva mesmo, que tá saindo lá do pulmão, tá? E a partir do quarto, quinto dia da doença, a gente percebe que começa a reduzir
Então, o catarro começa a ficar um pouquinho mais clarinho, a tosse vai diminuindo, né? E a febre, com certeza, vai parar de ter, tá? Isso quando a gente tá pensando num quadro viral, tranquilo, tá bom? A tosse ainda pode se manter, uma tosse seca. Tem crianças que mantêm até 14 dias de tosse, tá? Então, a tosse não é uma coisa que vai chamar atenção. Agora, se essa criança, ao invés de melhorar a partir do quinto, sexto dia da doença, ela começa a apresentar uma piora, né? Então, depois de uma semana, 10 dias, a criança volta a apresentar febre, começa a ter uma secreção nasal bastante amarelada, em bastante quantidade, algum desconforto para respirar, isso já desde o começo, né? Tem vídeos, assim, falando sobre quais são esses sinais de alarme, aí a gente precisa mesmo procurar o atendimento, tá bom? Então, não precisa procurar logo no começo, mas se é uma coisa que você percebe que não tá melhorando, é legal que um pediatra avalie a sua criança. Outra coisa que é legal também levar para avaliar é se essa febre é uma febre que não é controlada. Então, mesmo que for o primeiro dia de doença, se essa criança tiver uma febre que não melhora, apesar do uso dos antitérmicos, é legal também procurar o atendimento, tá bom? E aí a gente pergunta, né, como é que a gente faz então para reduzir essa chance dessa criança ficar doente tanto, né? Tem um remédio que a gente dá que melhora a imunidade? Até hoje, infelizmente, a gente não tem nenhum remédio, né, comprovado, assim, por estudos mesmo, que realmente vai melhorar essa imunidade da criança, que realmente vai reduzir essa frequência das doenças, tá bom? Então, o que que a gente pode fazer para ajudar nisso, né? Primeiro, desde o comecinho, né, a gente estimula mesmo a amamentação, a gente vai passar os nossos anticorpos, a gente vai proteger os nossos filhos, tá? Através da amamentação. Então, a amamentação até quando foi possível, desejado para as famílias, tá bom? O ideal até pelo menos 2 anos, tá? A gente vai estimular também a criança a ter contato com a natureza, então no contato com terra mesmo, né? Ir pro verde, ter contato com árvore, com folha, com bichinho de estimação, tudo isso já está comprovado, que também ajuda a aumentar um pouquinho a imunidade da criança, tá bom? Uma alimentação bastante bem saudável, então assim, não adianta a gente ficar pensando em suplementar um montão de coisa se a criança não está comendo bem, né? Então, o jeito mais fácil da criança conseguir absorver os nutrientes é através da alimentação. Então, a gente precisa cuidar muito para que essa criança realmente tenha uma alimentação variada, com todas aquelas cores que a gente conversa, né? Então, carne, arroz, feijão e os vegetais, principalmente as frutas, tá? Evitando, né, todos os industrializados, que a gente sabe que é bem comum também, tá bom? Outra coisa que ajuda também na imunidade é o sono, então cuidar da rotina do sono, da rotina da criança. Não deixar que ela fique aí na TV até o final do dia, né? Fazer com que ela realmente durma, tenha uma noite de sono boa, com 1 hora, com um tempo de sono adequado, tá bom? Isso também está comprovado que vai ajudar. E por último, as vacinas. Então, as vacinas vão proteger essa criança dessas doenças mais graves, tá? A vacina não vai proteger que ela não fique doente total, mas ela vai proteger das doenças mais graves. E é isso que a gente não quer que as nossas crianças tenham, né? Que elas tenham que ser internadas e tudo mais. Então, tudo isso a gente pode fazer para ajudar na imunidade da criança, tá bom? Eu sei que parece pouco, mas é bastante coisa, né? E é difícil de colocar em prática, porque são coisas comportamentais. E sempre são mais difíceis do que só dar um remédio, né? E ajudar a criança a melhorar, tá bom? Para aquelas crianças que têm quadros graves, então que tem meningite, pneumonia de repetição, otite que não melhora, né? Ou qualquer quadro que precise de uma internação mesmo, a gente vai ter que fazer uma avaliação com um especialista da imunidade, que geralmente são os imunopediatras ou os alergologistas, tá bom? E aí a gente faz essa avaliação e aí sim, para essa criança, precisa de fazer exames, precisa fazer uma investigação um pouquinho mais completa para entender por que ela tá ficando doente com tanta frequência e principalmente doente com coisas graves, tá bom?